Oi galerinha, tudo joinha? Tudo certinho com vocês? Hoje então nós vamos ter a nossa aula de português! Uhul! Isso aí então pessoal, vamos começar com a nossa aula de português que vão ter 3 momentinhos, tá? Que são 3 propostas diferentes que vocês vão ter que fazer aí na casa de vocês. A primeira vai ser registro de pesquisa, a segunda vai ser o relato dessa pesquisa e o terceiro vai ser o ateliê de escrita. Bora lá então? Então vamos falar sobre o registro de pesquisa, tá bom? Mas antes da gente falar sobre o registro de pesquisa, lá na página 50 tem um trechinho, tá? Que ele fala assim: muito se fala da diversidade do Brasil, dessa mistura de povos, desenvolvemos diversas variantes regionais. O que é variantes? Então, são essas diferentes formas de falar, tá? Seja sotaque, seja expressão. Cada região do país coloriu o idioma lusitano conforme os elementos locais. O que é idioma lusitano? É português, que veio lá de Portugal, tá bom? Tem quem se expresse mais lentamente, outros chiam ao pronunciar o S, alguns gostam de arrastar o R, e há aqueles que marcam o seu falar com uma mistura de vários sotaques. Então vejam só, viram que ele traz exemplos dessa mistura, dessas diferenças que tem na região, em todas as regiões do Brasil, né? Lembra que nem todo mundo fala igual, né? Em várias regiões, cada região fala de uma forma. Pois bem, pensando em tudo isso, vocês vão fazer uma pesquisa. Mas, gente, não é uma pesquisa super elaborada, tá bom? Não é nada assim um bicho de 7 cabeças, é bem tranquilinho. Então, vocês vão pegar lá o material de apoio de vocês, tá? Na folha 4, aqui, ó. O material de apoio de vocês lá na folha 4 tem as opções das regiões, tem a opção da característica ali da fala de algumas regiões. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher uma dessas regiões, tá bom? Lá, e daí peguem lá a ficha na folha 11 do material de apoio, tá? Então, vocês vão usar 2 folhas do material de apoio, a folha 4 e a folha 11, conforme tá explicando lá na página 51, tá bom, pessoal? Então, aí vocês vão colar aqui a região que vocês escolheram, tá? Então, vejam lá, qual região que vocês querem. Eu quero a região sudeste, tá? Então, cola lá na região sudeste. Lá, então, contração de palavras como simbora. Cola lá e daí vocês vão pesquisar as características do sotaque dessa região. Da onde que surgiu essa característica? Aí vocês vão dar um exemplo, tá bom? Essa parte de baixo que vocês não precisam fazer, porque daí seria que vocês fariam em grupo e iam unir o que vocês encontrarem, tá? Mas como infelizmente não podemos fazer em grupo. Mas não podemos fazer em grupo, mas podemos ainda compartilhar as nossas experiências, né, pessoal? Então, já vou falar sobre esse compartilhar experiências. Então, façam, pesquisem lá, tá, pessoal? Que é algo bem simplinho. Mas, prof, veja lá, o que é isso daqui? Isso daqui é uma ficha, certo? Então, essa é uma forma de vocês registrarem a pesquisa de vocês, tá? Não precisa fazer aquele texto enorme, texto. A ficha, gente, ela facilita a nossa vida. Tá bom? Por quê? Porque ela pode ser escrita em tópicos ou em pequenos textos. Aqui, então, vocês vão usar a ficha, que vocês vão... Estão vendo que tem tópicos aqui? Então, características do sotaque, surgiu da onde, exemplos, tá vendo? Por quê? Porque ela facilita. A gente faz a pesquisa, né? Seja lá nos livros, na internet, sei lá onde, pesquisa e só anota ali. Certo? Porque ela facilita essa pesquisa. Então, assim,
alguma outra pessoa vai lá e fala assim, ai, você tem alguma coisa aí sobre sotaque, Emily? Você pode me emprestar? Aí a Emily responde assim, ai, eu tenho sim, eu tenho uma ficha sobre o sotaque. Aí ela vai entregar para a pessoa. Aí a pessoa, ao invés de ler aquele texto enorme, um monte de coisa, ela olha rapidinho. Ah, veja só, as características de tal região é essa, porque surgiu de tal lugar. E nossa, olha só o exemplo, que bacana, né? Porque o exemplo é importante também, tá, pessoal? Porque se a gente só falar, às vezes a gente fica pensando assim, mas como será que é isso, hein? E o exemplo faz toda a diferença, tá? E então a ficha também ajuda a gente a organizar as informações que nós pesquisamos, tá? Porque, de novo, se a gente só faz o texto daquela pesquisa, quando a gente precisa olhar rapidinho para lembrar algumas coisas, a gente precisa ler todo o texto. Então a ficha, né, ela tem as informações e de forma rápida ali, só com os tópicos, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Olha aqui, ó. Essa daqui, ó, tá vendo? Tá cheio de tópico, parece um monte de bagunça, né? Essa daqui é a minha ficha, então, que eu uso para fazer o vídeo de vocês. Eu anoto ali os pontos principais que eu preciso falar para eu não esquecer. Porque, né, gente, acontece da gente esquecer. E é sobre isso que nós vamos falar agora, então, pessoal. Lá na página 58, tá? Nós temos ali, então, 2 trechinhos de alguns relatos. Então, ali no primeiro, tá? Vocês já leram, ali nós temos um relato de um cotidiano, né? Da pessoa falando sobre aquelas expressões usadas ali no Rio Grande do Sul. E o segundo relato, então, ali já tem mais informações sobre o surgimento desses sotaques. Então, pessoal, agora que vocês já leram, né, eu ajudei um pouquinho, respondam ali aquelas questões. Vamos pensar aqui, vejam só, que lá no primeiro ele só deu o exemplo, né, de que lá no Rio Grande do Sul agora aparecem aquelas expressões, oxente, arretado, porque lá não é uma expressão do Rio Grande do Sul. Mas vocês sabiam disso? Só lendo ali? Não, vocês não sabiam, né? E sabe de onde que vem? Também não sabe, porque não tá escrito ali, só tá falando, né? Que tá acontecendo no Rio Grande do Sul. Então, faltou o quê? A pessoa dizer da onde que é aquele sotaque, por que ele tá causando estranhamento ali, certo? Então, por isso que é importante, gente, a gente, além dos exemplos, então, a gente contextualizar, a gente falar da onde por que, né, aquilo está assim, como a gente vê ali no segundo, certo? Por que eu tô falando isso, gente? Porque vocês pesquisaram, certo? Vocês primeiro, nossa, eu esqueci a palavra. Vocês escolheram a região, vocês pesquisaram, anotaram lá na ficha, né? Só as partes mais importantes. Agora vocês vão fazer o relato dessa pesquisa. Então, para fazer esse relato, o que a gente... Então, né, a oralidade é muito importante nisso. Por quê? A gente tem que sempre falar em voz alta, de forma bem articulada. O que é isso, prof? Falar de forma bem clara. Então, se a gente ficou falando bem assim, dá para entender? Não dá para entender, fica difícil, né? Então, tenta falar devagar, com calma. E vocês vão também usar essa ficha aqui, ó, para fazer essa apresentação. Porque vocês vão fazer essa apresentação, vocês vão fazer um videozinho falando sobre, relatando essa pesquisa que vocês fizeram, tá? Por isso que eu tô falando, né? Relembrando, na verdade, porque vocês já fizeram a apresentação em sala, lembra? Lá no primeiro capítulo. Então, agora vocês vão fazer de novo, só que dessa vez vai ser por vídeo, porque a gente não pode se ver ao vivo, como se diz, né? Então,
falar em voz alta e clara. Aí vocês pesquisaram, então vocês sabem daquilo, né, pessoal? Então precisa ficar lendo? Não há necessidade, né? Então, esqueceu? Acontece. A prof tá aqui também falando pra vocês. A prof sabe o que tem que falar, mas às vezes esquece, porque é tanta coisa, ou às vezes a gente fica nervoso, não fica? A gente vê uma câmera e fica nervosa, a prof também fica nervosa. Então, vocês podem, então, olha rapidinho ali, olha uma palavra e já lembra o que é pra falar. Igual, ó, não tô usando aqui a minha fichinha. Não faz mal. Só que eu tô lendo a minha ficha? Não estou lendo. Eu só dou uma olhadinha ali pra ver se eu não esqueci nada. Então, é isso que vocês vão fazer. Então, falar em voz alta. Vão relatar essa pesquisa sem ler, certo? Não esqueçam de dar exemplo, gente. Exemplo é muito importante também, tá bom? Pra ilustrar aquilo que vocês falaram. Então, se vocês vão falar que nem eu ali usei o simbora, né? Então, se vocês encontrarem um vídeo ou alguma musiquinha que mostre aquilo que vocês pesquisaram, aquela forma de falar, ajuda bastante pra gente entender, tá, pessoal? Então, não esqueçam, então, quem não leu os textinhos dessas páginas, deem uma lida rapidinho, tá? Porque vai ajudar vocês nessa pesquisa e no relato da pesquisa. Gente, eu não lembro se eu comentei, né? Pra ficar esquecidinha, mas ó, o vídeo que vocês vão me mandar é um vídeo de apenas 3 minutos, tá? Porque a pesquisa é curta, então a apresentação também pode ser curta, tá? Não precisa ser uma apresentação gigantesca, um negócio muito mirabolante, igual aqueles videozinhos que vocês me mandam, né? Das dinâmicas e tudo. Só que, né, um pouquinho mais elaborado. E não esqueçam também, gente, que numa apresentação a gente tem que tomar cuidado com como a gente fala. Então, usar gírias, a gente usa gíria numa apresentação. Quando a gente está conversando com um colega, né, de uma forma informal, a gente pode falar de qualquer jeito, né? Pode ficar dando gargalhada, pode falar gíria, pode falar de qualquer jeito. Só que numa apresentação não, a nossa linguagem tem que ser mais formal. Então, evitar ficar falando gírias, certo? Porque é uma apresentação formal, existem formas diferentes da gente falar, certo? Igual a escrita. A escrita também não tem a forma diferente de escrever. Aliás, desculpa, na escrita a gente não escreve da mesma forma que a gente fala, né? Então, se durante a fala a gente fica daí, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, e daí, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, na escrita a gente fica usando e daí? Não, né? Então, a mesma coisa, por quê? Porque a escrita é uma linguagem mais formal, a gente tem que tomar cuidado com ela. E por isso também na apresentação existe essa diferença, né? A linguagem informal e a formal. A apresentação é uma linguagem formal. Já que eu falei e daí, cuidado também para não ficarem falando aí, né, tá bom? Porque isso também não entra lá na linguagem formal. Agora então vamos para nosso ateliê de escrita, já que eu estava falando da escrita formal. Vocês já leram, então, ali na página 62, né, pessoal? Aquele trechinho daquele texto, né? O que a autora ali tá nos trazendo? Que ela tá falando que ela sente falta na escrita, dessa linguagem que mostra o sotaque. Porque pensa, então, ali no oxente, né? Que a gente viu ali no começo, oxente. A pessoa vai escrever e ela não pode colocar o oxente, certo? Porque a linguagem, lembrando, a linguagem mais formal. Então, ela sente falta disso ali na escrita. Pensando nisso também, então, que a gente tem que tomar cuidado na escrita, a gente não escreve da mesma forma que a gente fala. Vocês vão fazer uma crônica bem curtinha. Lembram lá o que é crônica? Então, a crônica é um texto, não é um texto assim muito formal, né? Então, vocês vão poder
acrescentar algumas falas do cotidiano, mas é só nesse caso da crônica, tá, pessoal? Pode ter humor, lembram? Vocês podem colocar a opinião de vocês. Porque qual vai ser o tema da crônica? Vai ser eu e meu sotaque. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pensar se vocês já viveram algum episódio assim de estranhamento. Vocês falam alguma coisa e a pessoa estranha o sotaque de vocês ou estranha a expressão. Se não aconteceu com vocês, não faz mal. Vocês conhecem alguém que aconteceu isso? Se não, também não tem problema. Vocês vão então inventar, tá? Porque a crônica, ela permite isso, né? A gente nunca sabe se aquela história realmente aconteceu ou se alguém inventou. Então, vocês podem inventar também essa situação. Que situação, pessoal? Uma situação que apareça esse estranhamento no diálogo. Então, vocês podem usar exemplo de uma pessoa que vai pedir informação, ela mudou de estado, mudou de região e ela vai pedir alguma informação, e daí as pessoas não se entendem porque uma palavra muda. Vocês lembram lá na primeira aula sobre sotaque que eu dei um exemplo de um alimento que a gente come, que aqui a gente chama de uma forma e lá em São Paulo chama de outra, que é o chineque. Então, o chineque é um exemplo, né? Vou dar um exemplo para vocês. A minha amiga, ela veio lá de São Paulo e um dia ela foi na panificadora e pediu pão doce, aqui em Curitiba, né? Lá em Curitiba. E daí a pessoa não entendeu pão doce, mas o que é pão doce, né? Nós não temos pão doce. Dela, pão doce. E aí que ela mostrou lá o chineque, né? Era chineque que a pessoa tinha pedido. Que ela queria e a pessoa, o atendente não sabia o que era. Ela não sabia o que era chineque e a pessoa não sabia o que era pão doce. Então vejam, viram que causou esse estranhamento? Então é sobre isso que vocês vão escrever. Pensem em várias situações. Pensa, sei lá, no primeiro dia de aula, que de repente aparece alguém de outra região, ou vocês foram para outra região. Inventem, se não aconteceu com vocês, tá? Aí a crônica, lembrando que pode ter diálogo, tá bom? Pode colocar o diálogo lá. Aí, nas palavrinhas que vai causar estranhamento, por exemplo, ali o chineque, ou se eu fosse falar de um baiano, falar oxente, tá? Vocês, então, sublinhem a palavra lá no texto, tá? Igual lá naquele texto, naquela crônica do Ai Gente, lembra? Que ela deixou destacado lá algumas palavras, né? O porta, lembra que ela usou o porta? Então, nesse caso, vocês vão sublinhar para ficar bem claro a palavra ali usar. Não esqueçam que o texto precisa do meio, começo, meio e fim, tá bom? E ele pode ser texto pequenininho, então façam um texto lá de uns máximos 10 linhas que vocês vão se sair muito bem, certo? Então é isso, pessoal, eu aguardo então. Não esqueçam, a pesquisa, aí vocês colocam lá na ficha de vocês, tá bom? Façam a apresentação, um videozinho de 3 minutos no máximo, bem tranquilinho, e a escrita, essa crônica do eu e meu sotaque, certo? Então é isso, que daí na próxima aula nós vamos finalizar o nosso capítulo. Beijão e até a próxima aula.